Bom, vamos começar então. Pessoal que está na sala, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Esse é o nosso painel de Corporate Venture do Liga On, Corporate Venture Capital. Depois o Pedro vai explicar para a gente a diferença, né, Pedro? Só para a gente começar aqui, para quem ainda não conhece a Liga é uma aceleradora de startups com foco na conexão entre essas startups e grandes corporações para a geração de negócios. Então, a gente está desde 2015 aqui no mercado, fazendo programas e outras iniciativas, programas de aceleração de startup, né, e outras iniciativas com grandes nomes aí do mercado. Esses são apenas alguns dos clientes que confiam no nosso trabalho. E aí, desde então, desde que o mundo veio para o digital, a gente começou uma série de encontros online e o Liga On é mais um deles, né? É uma iniciativa, uma série de eventos online com especialistas, referências do mercado em diversos segmentos, tudo para a gente discutir e abordar temas sempre focados em inovação e startups. E hoje não vai ser diferente para o nosso primeiro painel do Liga On, o primeiro tema que a gente trouxe, né, Corporate Venture Capital, e para falar desse tema, a gente também trouxe três caras de peso aqui, e melhor do que eu apresentá-los, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, contarem quem são, de onde vêm, por que estão aqui para falar de Corporate Venture Capital, ok? Vamos seguir a ordem alfabética aí, Luiz, começando contigo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal, todos os internautas estão aqui na live, prazerzaço estar aqui, obrigado, Estela e Liga, pelo convite, prazer estar aqui com o Pedro, com o Rosário. Então, eu sou o executivo de inovação e sustentabilidade da Vedacity, uma empresa de 84 anos, ligada ao segmento de impermeabilização. Também estou liderando a iniciativa nova que a gente vai falar aqui hoje, que é a Vedacity Soluções Tecnológicas, um spin-off que a gente está criando a partir da nossa experiência com o Corporate Venture, para como a gente leva mais serviços e tecnologia para a indústria da construção civil, que é aquela tida como a segunda pior do mundo em digitalização. Boa. Pedro. Boa tarde, gente. Eu sou Pedro, sou sócio do The Hayek Menezes. Os caras de peso desse painel aqui, são o Luiz e o Rosário. Eu estou aqui só para ajudar a fazer umas piadinhas, deixar mais engraçado. Mas a gente é um escritório de advocacia, a gente trabalha muito com Venture Capital e nos últimos anos a gente tem ajudado muito as corporações nos seus processos de engajamento com as startups. Então, seja na ajuda na estruturação dos seus modelos de engajamento e nos processos de investimento. Acho que é isso, Rosário. Bola com você, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, Liga Ventures, pelo convite. É bom estar aqui junto com Stella, com Pedro, com Luiz. Bom, eu sou Rosário Canata, sou gestor de investimento da EDP Ventures. A EDP Ventures é o Corporate Venture Capital do Grupo EDP. Para quem não conhece o Grupo EDP, é uma grande multinacional de energia, presente em 16 países. A gente está na parte de geração de energia, transmissão e distribuição. E a EDP Venture tem já um histórico de 10 anos, né, mais de 10 anos na Europa, e recentemente criamos um veículo de investimento aqui para a América Latina, que é a EDP Venture Brasil. E temos feito até agora 4 investimentos, mais 2 logo prontos para sair. Show de bola. Antes, então, da gente começar o nosso painel efetivamente, queria deixar alguns recados aqui para o pessoal que está nos assistindo. Vocês podem mandar as suas perguntas aí pelo chat, que no final da nossa sessão a gente vai abrir para as perguntas do público. A gente também tem um formulário para vocês responderem, deixarem seus contatos e fazerem networking entre si. Então, vai ficar fixado aí em cima e o time da Liga vai enviar constantemente o link desse formulário. Não deixem de deixar os seus contatos para vocês também receberem de quem esteve presente aqui hoje e crescerem a rede. Ok? Show! Bom, para a gente começar, então, acho que uma coisa que é comum acontecer, né, é essa confusão do próprio conceito de Corporate Venture Capital, né? Tem muita gente que fala disso como se fosse simplesmente Corporate Venture,
Mas a gente sabe que o Corporate Venture Capital, ele envolve, sim, o investimento financeiro de uma forma mais estruturada nas startups. E minha primeira pergunta é para você, Pedro. O que configura, de fato, uma iniciativa de Corporate Venture Capital, ou CVC, simplesmente, para a gente ajudar aqui no discurso? E trazendo aqui, por exemplo, no caso da Liga, um programa de aceleração de startups envolvendo investimento financeiro, ele pode ser considerado uma iniciativa de Corporate Venture Capital? Vamos lá, Estela. Cara, se a gente for olhar do ponto de vista estritamente técnico e purista, é o que você falou. Assim, a definição técnica de Corporate Venture Capital é quando as grandes empresas têm uma estrutura destacada para investir em startups, tá? Então, necessariamente envolveria o investimento financeiro nas startups. A gente aqui olha para a CVC de uma forma mais genérica. A gente olha qualquer tipo de engajamento de grandes empresas com startups. Então, vou te dar um exemplo. A gente até nas apresentações que a gente faz para os clientes, a gente tem uma curva de formas de engajamento com um nível maior ou menor de maturidade. Então, o que está lá mais embaixo da curva seria o hackathon. O hackathon, a gente quase, jocosamente, a gente chama quase que de iniciativa de marketing, né? Quase quando uma grande empresa não sabe o que fazer, fala, vamos fazer um hackathon, porque pelo menos a gente fala que está ali tendo relacionamento com startup. Mas se você olhar a Ambev, por exemplo, a Ambev usa hackathons para contratar novos profissionais para ela, porque ela já sabe que as pessoas de venda, as pessoas que vão vender os produtos da Ambev no futuro próximo, não vão estar na rua, tá? E hoje nem podem estar na rua, né? Mas vão estar atrás de um computador fazendo programação. Então, ela usa hackathon para contratação. Então, a gente vê as mais diversas formas de engajamento de grandes corporações com startups como o CVC, sendo que certamente a forma mais sofisticada, mais elaborada, é quando tem estruturas segregadas da própria empresa, com orçamento próprio, com time próprio, com gestão própria, olhando para isso, investindo nisso, que aí vai trazer benefícios para a própria empresa, em termos de sinergia, Rosário, só para antecipar aí o bingo seu, mas vai trazer ali ganhos da própria empresa que alocou aquele recurso, mas vai trazer também retorno financeiro, tá? Esses são hoje os modelos mais sofisticados de CVC, que a gente olha das pioneiras disso nos Estados Unidos, a Qualcomm Ventures, a Intel Ventures. Hoje, se você olhar a curva de retorno da Qualcomm Ventures, por exemplo, no início era o retorno financeiro, eles quase não se preocupavam, quase não vinha retorno financeiro para a iniciativa de CVC, vinha para a própria Qualcomm, mas hoje o retorno financeiro é substancial para a própria companhia, como ROI mesmo, retorno sobre o investimento, retorno direto, tá? Então, assim, a gente aqui no escritório olha de uma forma muito mais ampla para o que é CVC. Não, legal você ter falado isso, que aqui na Liga a gente olha para as grandes empresas também exatamente nessa escala, assim, numa escala similar. Tem as empresas que estão ali observando e aprendendo o ecossistema, observando o ecossistema para aprender a lidar com as startups, as grandes empresas que já entendem a importância de inovar usando as startups, e as empresas que já estão no estágio mais maduro investindo nelas, né? Então, o CVC entraria aí nesse último estágio. E aí, a minha próxima pergunta é para o Luiz e para o Rosário. Vou começar pelo Luiz aqui, para seguir a ordem alfabética. Como é que foi a evolução dessas iniciativas dentro aí da Vedacity até vocês chegarem no ponto em que estão hoje? Como é que foi? Começaram com o hackathon, depois que tipos de interações e como elas foram evoluindo até o momento atual? Olha, Estela, por incrível que pareça, a gente fala-se muito no mundo da inovação, né, de testar rápido, errar rápido, e no nosso caso aconteceu um erro rápido. A gente participou de um programa de aceleração em conjunto com outros players da indústria, onde a gente acelerou 2 startups, e a gente errou caramba nesse programa.
Coisas que a gente errou e que a gente aprendeu. As 4 empresas não sentaram na mesa e discutiram profundamente para que queria acelerar startups. Acho que um pouco do que o Pedro está trazendo aqui sobre o conceito de corporate venture, acho que é fundamental você logo de cara discutir qual é a sua tese, né? Para que você quer investir em inovação corporativa. As 4 não discutiram isso. Segundo aspecto, programa em conjunto entre várias corporações exige com que você pactue a governança. Quais são os rituais que você vai estabelecer entre as 4 corporações e a aceleradora? Então, por exemplo, a gente não tinha um ritual consistente e estruturado de acompanhamento do programa em si, com a Key Account da aceleradora e acompanhando de perto o MVP das startups. Isso a gente fez finalzinho de 2016, começo de 2017, tá? O ecossistema de Construtex e PropTex no Brasil não tinha nem 300 startups. O primeiro mapa da Construtex Venture, na época, em 2017, apontou 250 startups nesse setor. Então, a gente não teria massa crítica ainda suficiente para ter grandes resultados, dependendo da qual fosse a nossa expectativa alinhada lá atrás. Outro aspecto era a própria metodologia em calibração com o perfil dos empreendedores. Uma das startups trabalhava com impressão 3D de casas populares, que rodou só 20% do MVP. Enquanto que uma outra, que era uma solução de arquiteto de bolso, usando um chatbot do Facebook, conseguiu completar 80% do MVP durante a aceleração, né? E por último, até mesmo não se tinha clareza sobre se tinha equity ou não no investimento ali com as startups. Não estava claro para as startups, o programa não era da aceleradora, e sim dos 4 players que estavam co-investindo com a aceleradora, e no final das contas, quem levou foi a aceleradora e não os 4 players em relação ao programa. Então, tudo isso que a gente aprendeu nesse primeiro contato fez que a gente tomasse uma decisão muito madura da nossa parte de o Vedacity Labs, que é o nosso programa de aceleração de startups hoje com a Liga Venture, muito bem desenhado desde a nossa tese de investimento, encontrar o parceiro ideal para a execução, como foi o caso com a Liga, a partir desses nossos desejos, desse nosso desenho estratégico, entender as dores dos empreendedores, entender onde a gente colocaria o programa. Se a gente colocasse dentro da nossa fábrica, no momento de ebulição, mataríamos certamente as startups. A gente colocou no terreno neutro, num escritório de coworking, que também não fosse fechado só para o umbigo da área de construção civil, provocasse com que os empreendedores tivessem contato com outros ecossistemas setoriais. Acho que tudo isso favoreceu a gente chegar já ao segundo ciclo, que a gente está completando agora com a Liga, muito exitoso. Legal. E para você, Rosário? Bom, então, acho que como falou aqui o Luiz, acho que a inovação também fail fast, né? Então, vai testando várias soluções e ver que traz mais retorno, né? Acho que a EDP fez um ciclo muito completo para chegar a criar depois o Corporate Venture Capital, porque começou com iniciativa de inovação, um pouco mais, acho que desde Portugal, então campanha de piloto com startup, prêmio para startups que apresentassem soluções inovadoras. Depois começou o programa de aceleração, que ele mesmo teve várias evoluções. Ele começou o programa de aceleração normal, aquele padrão, 3, 4 meses, digamos, com várias mentorias com a startup, depois piloto. A gente viu que isso foi evoluindo para algo que hoje não é mais uma aceleração, mas é mais o que se fala boost de business, né, ou aceleração de negócio. Então, dos 3, 4 meses, passou a ser algo que agora é de 3, 4 dias, né? Ou seja, entendemos que as startups precisam ser super concentradas, focar em conhecer bem a EDP, bem a empresa, para estruturar juntos com pessoas-chave da empresa, no menor tempo possível, um piloto
para a gente conseguir mostrar que há efetivamente intenção da EDP depois de contratar e que há oportunidade de trabalhar em conjuntos. Uma outra coisa a gente viu, em primeiros programas, né, a gente acabava vendo que participava de startups muito embrionária. A gente viu que isso, no caso de um programa de aceleração, não funciona também, porque essa empresa muito embrionária, numa estrutura como a EDP, não consegue trabalhar diretamente com as áreas de negócio, né? A gente precisa de empresas um pouco que já tenham o MVP, que já tenha Shadow Product Market Fit, que possam testar as soluções com o EDP, mas que não dê tanto trabalho como uma empresa que acabou de ser criada. Tá? Portanto, essa é a evolução. E depois, acho que o Corporate Venture Capital veio para ser o último elo da cadeia de inovação. Tá? Acho que é o que, ao final, vai trazer para a empresa um retorno, potencialmente um retorno muito maior, mas também o investimento, o comprometimento com a empresa e com o negócio é muito maior. Programa de aceleração são programas fantásticos que trazem um valor estratégico importante para a empresa, mas em alguns casos eles podem ser até um summer love, né? Ou seja, enquanto o corporate VC é um casamento, tá? Então, se programa de aceleração começa, termina, fecha o contrato e pronto, né? Se fechar, se não fecha o contrato, ok. Corporate VC, uma vez que investiu, um casamento. Então, você tem que estar acompanhando as startups, tem que começar a lidar com problemas de startup que não são os mesmos problemas das grandes corporações. Isso significa o quê? Conselhos com as empresas, governanças, burocracia, né? Como você lida com a burocracia da grande corporação e a zero burocracia da startup. Outra coisa, problema, conflito, né? Como toda empresa, a startup também cria conflito, tem conflito nelas, você tem que começar a lidar com isso, como investidor relevante, como investidor médio minoritário, isso é estratégico. Quando alguma startup do portfólio tem algum problema com a área de negócio, pode ter certeza que é primeiro de ligar para a área de negócio, antes de ligar para a startup, liga para a gente. E aí, olha, o que aconteceu com a startup? Nos ajuda. Então, é uma mediação e um trabalho que é um trabalho de longo prazo, que vai gerar valor no longo prazo. Tá? Portanto, o comprometimento é fundamental do negócio, e, portanto, tem que ter equipes totalmente focada nisso, tem que ter uma governança o mais autônoma possível, né? Tem que ter budget, tem que ter uma liturgia societária que consiga ser ágil na tomada de decisão. Né? Então, portanto, quando eu vejo, né, finalizando, eu vejo muita empresa que, acho que agora tem uma moda de criar o próprio corporate VC, o Pedro deve ter visto muito cliente, deve ter isso, mas eu vejo, assim, é um perigo criar um corporate VC quando você não tem uma área de inovação bem estruturada. Eu sempre falo, assim, a Lívia Brano, que é a diretora de inovação do Grupo EDP, ela pegou a empresa que tinha 2 pessoas na área de inovação, agora somos 12, né? Somos 11, 12. Então, assim, a cultura da inovação foi fundamental para a criação do corporate VC. Se não tivesse isso, a gente não estaria fazendo um bom trabalho que hoje a gente está fazendo por enquanto. Show. Puxando o gancho até da minha próxima pergunta. Então, essa questão cultural é muito importante, é um pilar que sustenta, né, esse tipo de iniciativa. Que outros pilares internos você vê que são necessários serem erguidos para manter essas iniciativas, para não só criar, mas manter elas bem-sucedidas? Com certeza, a cultura é o primeiro pilar, porque junto com ela, o engagement do top management. Tá? Então, assim, o manager, o CEO, os diretores têm que ser engajados na cultura de inovação e em ajudar a incentivar as próprias áreas, as próprias diretorias a testar mais, a trazer startups, a testar nova tecnologia, a inovar mais. Né? Porque o engagement dessas empresas, dos diretores, é fundamental porque vai ter vários problemas no meio do caminho, numa iniciativa de corporate VC. Portanto, o engagement vai ser testado em vários momentos, vai ter muita coisa para resolver, e o engagement é importantíssimo para espalhar essa cultura nas unidades de negócio. E, sobretudo, a parceria depois com o que é o middle management e das unidades de negócio é fundamental, porque, no fim das contas, quando a gente testa, quando a gente investe em uma nova startup, o objetivo depois é fechar contrato com as unidades de negócio. E as unidades de negócio existem hoje, tem unidades de negócio super abertas, né, claramente, tem unidade de negócio que
cada vez que a gente aprende uma startup, são muito abertos, rápido a testar, fazer piloto, etc. E tem situações um pouco diferentes, áreas que são um pouco mais conservadoras, ou que tem, obviamente, urgência e emergências para resolver, e vão acabando dando pouca atenção para a inovação, para o projetinho de 10, 20 mil dólares. Né? Portanto, o engagement das áreas de negócio é fundamental. E aí depois, acho que isso está junto com isso, a governança ágil, como falei antes, e fora da empresa, a presença forte no ecossistema. Isso é fundamental para ter sucesso. Ou seja, tem que saber quem que é DP, quem que é VedaCity, o que eles fazem, o que a gente procura para que a startup possa chegar na gente. Legal você ter falado dessa questão do engagement, da alta liderança, né, Luiz? Porque no papo contigo você falou, né? No início eu precisei de 5 reuniões, hoje eu preciso de 5 minutos com o pessoal para fazer acontecer. Conta pra gente como é que foi isso também dentro da VedaCity e que outros pilares você enxerga nessa linha de que sustentam esse tipo de iniciativa. Eu acho que, corroborando com o Rosário, cultura é fundamental, e quem trabalha com a inovação tem que ter uma excelente leitura sobre a cultura da organização para entender como é que vai fazer com que a banda toque dentro da organização. O segundo aspecto, para mim, é estratégia. Se você não tiver claro, como eu falei lá no início da minha fala, a tua primeira pergunta, para que você está querendo inovação? É para eficiência operacional? É para branding ou para mexer na cultura da organização? Ou você quer buscar novos modelos de negócio, novos mercados? Se você não conseguir se debruçar sobre essa pergunta, você não vai desenhar a melhor estratégia para o teu relacionamento com startups. E aí, terceiro passo, eu acho que é a disciplina de execução. No final do dia, é nota fiscal que a gente tem que emitir conjuntamente, seja nós ou seja a startup. Então, esses 3 elementos ajudaram muito a desenhar todo o nosso programa, e a gente tem algumas esferas de governança que também são super importantes. Então, quando você entende a cultura, tem a liturgia da organização, te ajuda muito a saber onde é que você transita. No nosso caso, a gente tem um comitê de estratégia de inovação, onde ali passa todos os projetos para a gente validar e levar depois para o conselho de administração. Então, no começo, quando a gente desenhou o nosso próprio programa, a gente levou entre esse comitê e o comitê de sustentabilidade também da holding, levou aí 5 reuniões, como eu falei, para a gente azeitar a proposta, para que o acionista estivesse seguro sobre esse caminho que a operação estava recomendando a gente seguir, e ainda assim com muitas borboletas no estômago, toda a galera, de, putz, como é que vai ser essa história. E aí um fator que eu acho que foi muito importante para a gente, de novo, olhando estratégia, olhando cultura, foi o engajamento dessas pessoas, tanto os acionistas, membros de comitê, executivos diretos do CEO, o próprio CEO, que é o maior padrinho do programa, e outros colaboradores no engajamento dentro do programa. Então, com a Liga, a gente tem 2 figuras super importantes de relacionamento com as startups. A gente tem os mentores, que atuam olhando para o empreendedor e para o seu negócio, então apoiando ele em fortalecê-lo como executivo da sua startup. Em geral, é o acionista, ou o membro do comitê, ou o próprio CEO, que fazem esse papel de mentores, que pelo menos uma vez por mês tinham a obrigação, mas eu vou te dizer que tem pessoas ali dessa governança que a cada 15 dias estavam com as startups. A segunda figura era do padrinho, que é um executivo direto do CEO, e agora, como a gente passou pelo segundo ciclo, todos os executivos diretos do CEO puderam experimentar o que é desenvolver programa com as startups. O que ajuda a mudar o mindset dos executivos, e que eles comecem a olhar para a cultura da empresa e para os skills que eles têm dentro das suas próprias áreas, que competências precisam ser desenvolvidas em todos os times da VedaCity para que seja uma empresa mais bem preparada para o futuro. Esses padrinhos tinham a obrigação de, a cada 15 dias, se reunir para os projetos. Mas, claro, também tinha o dia a dia. Então, você imagina, a cada 15 dias a startup tinha contato com
e com o executivo da alta direção. Na sequência, a gente também tinha um conector, que pessoas que a gente até no segundo ciclo fez uma seleção, um processo seletivo, desde um analista a um gerente de área foi escolhido, e esse é o cara que ajuda a bater o bumbo na startup, no dia a dia da corporação, participa das reuniões com o padrinho, está o tempo inteiro interagindo com o padrinho. Essa mescla toda ajudou a gente quando fomos avaliar o primeiro ciclo, para a Liga, até foi uma história curiosíssima, que a gente atingiu um NPS maior que o da própria Liga. A Liga nos dizia, olha, a gente está tentando entender o que aconteceu aqui, porque geralmente as empresas delegavam para a aceleradora esta responsabilidade, ou são tão grandes, ou talvez não havia tamanho comprometimento com o programa, que era difícil conseguir as agendas dos executivos, por exemplo, de TI, para discutir uma coisa de desenvolvimento, etc. E com a gente, não. A gente tinha uma estrutura muito acessível para todos os empreendedores. O fato é, então, que quando eu fui levar para o Comitê de Estratégia e Inovação a validação do segundo ciclo, eu gastei 5 minutos, tá? Porque todos eles participaram do programa, sabiam como era esse bicho chamado startup, né? Que não é um bicho que morde, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, contribui muito para o desenvolvimento do negócio, e eles viram cada vez mais perspectiva de futuro para a Vedacity, e aí por isso a gente conseguiu validar muito rápido. Legal. Pedro, como é que você vê isso nos teus clientes? Era muito legal o depoimento do Luiz, porque a gente vê isso com uma recorrência grande, né? O primeiro ciclo, assim, o início do caminhar é muito lento, mas uma vez que começa, aí a roda vai girando rápido, porque eles veem quanto agrega esse relacionamento entre as grandes corporações e as startups. Mas, assim, o que a gente vê é que cada vez mais grandes corporações têm olhado para isso. Essas dores aí que o Rosário colocou e que o Luiz são super comuns, né? E o que a gente vê, e o que a gente prega sempre, bate, cara, tem que ter um processo decisório rápido dentro das grandes corporações. Não dá num processo de aceleração ou de investimento você ter que passar por 4, 5, 6 comitês, demorar 6, 7, 8 meses. Um processo de investimento de venture capital não leva esse tempo todo, não espera esse tempo todo. Então, assim, precisa ser rápido. Em contrato de parceria, você tem que ter um fast track para a startup. Você não pode querer celebrar uma parceria com uma startup para ela prestar um serviço para vocês e pedir lá o balanço dos caras dos últimos 5 anos. A startup tem 1 ano de vida, ou pedir não sei quantas certidões e certificações. Então, assim, as empresas têm que tratar as startups como um bicho diferente, porque é um bicho diferente. Não dá para fazer as exigências que eles fazem para os fornecedores tradicionais para uma startup. Então, desde uma parceria até um processo de investimento, tem que ser um processo, cara, desenhado, pensado para aquela realidade. E para as startups também, a gente fala muito para elas. Fala, cara, se receber investimento de CVC, tem 1 milhão de fatores favoráveis, mas tem alguns fatores ruins. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, assim, é um processo um pouco mais lento, é um processo que você vai ter que lidar com os trâmites internos das companhias. Tem muita companhia aberta que está olhando para isso, tem muita companhia aberta que procura a gente que está olhando para isso, tem muita companhia aberta que procura a gente para ajudar a estruturar os seus modelos, as suas estruturas, desculpa a redundância aqui, de CVC, em qual veículo vai alocar aquilo. E as startups precisam lidar um pouco com as idiosincrasias, né, e com tudo que traz a reboque uma empresa de capital aberto, por exemplo. Ela tem um monte de obrigações para cumprir com CVM, com investidores, etc. Mas esse é um fator assim, que a gente sempre coloca, por exemplo, na hora que a gente vai pensar nos modelos de engajamento das grandes empresas.
a rapidez na tomada de decisões, cara. Esse é um fator muito importante dentro das empresas. Normalmente, as pessoas, ali, o time de inovação que está à frente, fala, olha, a gente precisa criar uma forma de eu fugir um pouco da, cara, burocracia interna, de todo esse processo formal que eu tenho aqui, porque senão isso não vai funcionar, eu não vou conseguir investir em ninguém, eu não vou conseguir fechar nenhuma parceria, tudo que eu conversar, cara, vai ficar preso aqui na burocracia. Então, isso é uma agenda recorrente nas nossas conversas com os CVCs. Então, é muito legal ouvir isso do Luiz, que cara, a primeira iniciativa foram 5 reuniões, a segunda 5 minutos. Eu acho que aconteceu com outros clientes da Liga que a gente trabalha junto, a Brinks, por exemplo, acho que tem um exemplo muito parecido. E cada vez está mais comum, assim, a gente tem que enfrentar essas burocracias e ver como contorna isso, obviamente de uma forma que respeite todas as leis, os compliance, etc., que traga segurança interna para a empresa, mas que possibilite aí o engajamento, né, o negócio. Boa. O Rosário, o Pedro trouxe aqui o lado não tão bom, né, de fazer negócio com uma grande corp. Conta aí qual que é o lado positivo. Por que as startups devem fazer negócio com vocês? Com certeza, eu acho que assim, acho que o investidor corporate, né, sobretudo nessa fase de crise, a gente tem visto isso, ele traz várias vantagens, né? Ou seja, quando num capital raising participa o investidor financeiro, que é fundamental, né, que aporta dinheiro, aporta eles têm muito conhecimento do value creation, da governança de uma startup, né? Então aporta isso, aporta contatos internacionais. Quanto o corpo investir, o que ele aporta? Com certeza a validação tecnológica, ou seja, a gente consegue testar as startups antes de investir, se quiser, né? Aporta potencial de desenvolvimento conjunto, né? A gente hoje tem startups que utilizam, né, a boa vontade dos nossos executivos, né, dentro da área de planejamento energético, comercialização, distribuição, para testar tecnologia e para desenvolver juntos, para tirar dúvida, para ajudar regulatório. A área de energia, por exemplo, a parte regulatória é muito complexo. Algumas startups, a gente abre a oportunidade de mentorias, né, com nossos executivos dentro de casa. E, sobretudo, acho que isso é o que as startups gostam mais, é contrato. Né? No final das contas, é o que faz ela crescer, né? E eu acho que isso ajuda muito, tanto que nessa fase de crise, a gente está tentando sempre mais ajudar, pelo menos a startup do nosso portfólio, a não congelar, né, nossa empresa não congelar contratos com a startup do nosso portfólio, tentar impulsionar e negociar novos contratos, porque é a forma mais barata, né, além do aporte emergencial, mas é a forma mais barata para a startup para levantar capital. Então, acho que, por isso eu acho que a simbiose, né, e o round de investimento ótimo é quando existe tanto um investidor corporate como um investidor financeiro tradicional. Legal. Luiz, o Pedro falou no início aqui do papo, né, dessa questão de balancear a nossa visão estratégica com o resultado financeiro, o retorno financeiro desse investimento, né? Isso muitas vezes é um conflito, porque a gente não vê logo de cara o resultado e é uma aposta que tem que ser feita no fim do dia. Como é que você lida com essas duas questões na balança? Como é que a Vedacity olha para isso? Que ações vocês tomam para evitar que isso, no fim do dia, mais ajude do que prejudique as iniciativas, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de compromisso de médio e longo prazo, com resultado numérico financeiro, né? No nosso caso, desde lá do primeiro ciclo, a gente se comprometeu até 2023, então você vê, a gente em 2018 fazendo essa promessa para o nosso acionista, em 2023, 5% do EBITDA ser incrementado através de receitas trazidas com as startups. Esse é o meu principal. Né? NPS, whatever. Né? Mas no final do dia, esse é o meu principal norte para trabalhar com as startups. E aí, eu sei de muitos céticos que falam que corporate venture não traz retorno financeiro, e eu começo a me questionar muito se de fato não traz, se você
Óbvio que se você não tem uma boa estratégia, uma boa leitura de cultura, como eu falei lá atrás, dificilmente vai trazer um bom retorno financeiro. O fato que traz um sinal de que a gente está fazendo um caminho muito bem feito, já logo no primeiro ciclo, agora a gente anunciar para o mercado a compra de uma das startups, que foi a ConstruCode, né, que passou pelo primeiro ciclo. Então, você vê, levei 5 reuniões para aprovar um programa. Ao final desse programa, eu ponho na mesa, ao mesmo tempo de aprovar o segundo ciclo. Eu ponho na mesa para o acionista, vamos comprar aqui uma das startups, que a gente viu uma potência muito grande, ok? E eles toparam essa maluquice com a gente. Segundo aspecto, daí a gente pôs na mesa para eles. Só que, olha, comprar essa startup e querer botar para dentro da Vedacity não vai rolar. Não vai rolar. Uma série de depoimentos de empresas que se frustram porque trazem que muitas vezes a cultura mata a startup. Qual foi o caminho que a gente escolheu, muito humildemente, de testar? Criamos uma nova empresa, a Vedacity Soluções Tecnológicas, que a gente acabou de anunciar para o mercado, e ela vai ser a responsável por comercializar os serviços e tecnologias que a gente construir junto das startups, né? E a ConstruCode é a primeira alavanca para auxiliar. E aí sim, trouxemos o Diego, empreendedor, CEO da ConstruCode, para ser um dos co-founders da FT. Então tá lá o Diego, eu, o Alexandre Kinzi, que é o CTO da Vedacity, que é um cara com muita experiência na área de tecnologia, para ajudar também nessa execução dessa nova operação. Vai dar certo ou não? Não sei. Para mim, o fato da gente já ter conseguido fazer esses avanços já são baitas resultados. Agora, óbvio, nós somos loucos, ninguém está rasgando dinheiro. A gente já colocou um business case para o nosso acionista, que aquela promessa que a gente fez de 5%, num cenário bem conservador, a gente vai entregar 3 vezes mais aquilo que a gente prometeu lá atrás, em 2018. Só com o que a gente está fazendo ainda pequeno, com a compra da ConstruCode e mais algumas das tecnologias que a gente desenvolveu com algumas das startups do primeiro ciclo, que a gente já está percebendo do segundo ciclo. Ouso dizer que aí no intervalo de 10 anos, essa nova operação pode se tornar tão grande quanto a própria Vedacity. Ô Pedro, você estava aí... Vou dar uma pergunta, Luiz. Vai lá. Vocês compraram 100%, assim, ou vocês aquisiram uma participação minoritária? Não, a gente adquiriu o controle, mas a perspectiva do 100%, tá? Ok, perfeito. É interessante. Eu sei que a gente sempre tem com essa discussão, né? Porque, assim, para Corporate Venture Capital, você vai lá sempre olhar para posições minoritárias, e quando a gente um dia, né, vai ter que passar algum deal para M&A, sempre há aquele problema, na hora que você comprar 51%, você começa a consolidar. E quando começa a consolidar, você tem que botar em auditoria, tem que botar esse a pé. Então, cria uma série de restrições dentro da empresa que tem o risco. A gente já fez isso no passado, na ADP, compramos 100% uma empresa, e o primeiro ano foi isso, depois que a gente pediu para o CEO botar o SAP, aí começou uma série de situações meio difíceis para resolver, e demorou um pouco para integrar, né, bem a cultura da empresa, da startup adquirida com a cultura do gigante EDP nesse caso. Mas por isso até, que a gente criou essa estrutura separado, que já nasce com o espírito de startup. A gente brinca de casa que eu, Kinzi e o Diego somos co-founders dessa Legal. Esse espírito de startup e uma série de tecnologias para fazer a gestão dessa spin-off. A gente está fazendo o caminho inverso, a gente está trazendo o que a startup já usava para dentro dessa nova spin-off, e alguns temas, obviamente, incrementando. Então, você tem lá um Salesforce, por exemplo, como é que a gente traz aqui para dentro dessa estrutura, e coisas, né? Legal. Pedro, você estava aí rindo, você deve ter um monte de caso para comentar desses. Eu tô aqui adorando, cara. Primeiro, muito legal, Luiz. Porra, que bacana. E tem um monte de caso desse, cara. Eu queria trazer 2 aqui. O primeiro, cara, que é um caso super conhecido, que é do investimento da Qualcomm na 99.
Tax, né? Ela a Qualcomm produz chips, ela investiu na 99 porque ela viu aquilo ali como uma iniciativa de que o uso de smartphones ia aumentar muito. E ela investiu lá num estágio super inicial e vendeu lá para Didi, teve um retorno super expressivo. E outro caso, uma iniciativa parecida que vocês fizeram foi da Magazine Luiza com a Logbi. E a Logbi já tinha até sido acelerada pela Porto Seguro, né? E ela comprou a Logbi para acelerar o processo de entrega dela no last mile, que eles chamam, porque, enfim, esse é um dado público, a Magazine Luiza quer chegar a entregas em até 2 horas nas grandes regiões metropolitanas. E isso acelerou em 4 anos o tempo de entrega dela. Hoje ela entrega nas grandes regiões metropolitanas em até 24 horas. Então acelerou muito, assim, só a economia que eles tiveram com a aquisição da Logbi já pagou não sei quantas vezes o investimento. Então, cara, super legal, e gostei muito aí do target, cara, de 5% do EBITDA. Achei ousado, e que bom que vocês vão superar isso em 3 vezes. Tomara que em muito mais, cara. Muito bacana. E, Rosário, depois tem umas formas de fazer que eu te explico, de você comprar a startup sem precisar consolidá-la no seu balanço. Na verdade, se você tiver uma participação acima de 20%, você já precisa consolidar. Sim. Mas você pode fazer alguns instrumentos jurídicos, um mútuo conversível, você comprar os direitos de aquisição para só consolidar lá na frente. Ou seja, deixa ela viver como startup, mas você compra agora, às vezes paga lá na frente, ou compra agora, mas não consolida. Tem algumas formas jurídicas de fazer, assim, e direitinha, tá? Sem risco, sem nada. Claro. A gente tem uma visão um pouco diferente, tá? Ou seja, como corporate VC, nós sempre... nosso objetivo é sempre deixar a startup o mais livre possível, né, e adquirir participações minoritárias, né, e para deixar ela crescer o máximo possível, livre de qualquer restrição, de qualquer exclusividade, né, tudo isso, para ela depois conseguir, né, crescer o mais rápido possível, e depois a gente vai avaliar, porque não necessariamente o retorno vai ser na aquisição dessa empresa, né, da nossa aquisição, o retorno vai ser no retorno financeiro que a gente vai ter no exit, né, quando vender para outros caras, que não seja para o nosso time de M&A, porque aí a briga vai ser grande, mas com certeza, uma chance é o M&A, mas é sempre bom ter muito cuidado, né, com as aquisições das empresas too early, né, porque quando é feito muito cedo, independente se consolida ou não consolida, cria restrições de governança que pode atrapalhar o crescimento. Então, é sempre bom ter um equilíbrio, né, entre o investimento, a participação de investimento. Ele sabe, quem trabalha com startup tem que trazer juntos um investidor financeiro é fundamental. E se você começar a colocar cláusula de compra, direito de aquisição, lá na frente você nunca vai conseguir co-investir com os melhores, né? Karen, X e o restante aqui, os principais. Isso é uma coisa que a gente fala, cara. Para mim, são 2 canoas que estão indo em sentidos opostos, tá? Ou você tem um chapéu de investidor, ou você tem um chapéu de comprador. Porque pensa que se você investiu numa startup e amanhã você já quer negociar um direito de adquirir aquela startup. Um chapéu de investidor, você quer vender mais caro. O chapéu de comprador, você quer pagar mais barato. Isso. Você já está com um conflito aí na veia. Então, assim, ou você investe e deixa para negociar potencial M&A lá na frente, cara. Assim, a gente sempre recomenda falar, cara, tira essa questão da opção de compra. A gente já viu que não conseguiu assinar term sheet por causa disso, tá? Assim, certamente uma das 5 maiores empresas do Brasil, porque ela estava um pouco com cabeça de investidor e cabeça de comprador e falou, cara, você tá com... E a gente falava para o nosso cliente, cara, você não sabe o que você quer, ou você vai negociar a compra da startup, ou você negocia investir na startup, e lá na frente, se ela valorizar mais, tá tudo bem, você vai pagar mais, mas você correu um risco menor. É isso mesmo. Aliás, esse é um bom caso, Pedro, da nossa experiência recente, cara, porque acho que é importante para quem está liderando a agenda de inovação nas empresas, para a própria governança da grande corporação, e isso vale também para a startup,
você tem uma diferença entre o que é corporate venture e o que é fundo de investimento em si. Você querer operar como um corporate venture com a cabeça de VC somente, porque você está ali, no final do dia, fazendo um outro tipo de negociação. Você não está ali de olho na distribuição de dividendos com base no teu equity. Não é o jogo do corporate venture, outro jogo. Uhum. Então, Exatamente. a gente levou um tempinho para alinhar essas visões internamente, e por isso a própria operação levou um pouco mais de tempo do que a gente imaginava, porque havia esse conflito de visões. O outro aspecto que deflagra muito esse conflito é na hora que a gente entra para a conversa, que é a análise de valuation. Esse aí é um painel por si só. Que para um é isso, para outro você vai lá e aplica a metodologia, não, mas essa metodologia aqui não está certa, vai por essa. Cara, não tem ciência de foguete para essa história. Mas a hora que você coloca essa culpa na análise do valuation, é aí que o bicho pega sobre essas visões. O que é o corporate venture e o que é o fundo de investimento. Exatamente, cara. Por isso tem que ter essa segregação, cara. E aqui, só para trazer o exemplo da Qualcomm de novo. A Qualcomm, cara, talvez seja um dos maiores CVCs que fazem. Só no passado, eles colocaram em investimentos em startups alguns bilhões de dólares. E, cara, se eu não me engano, eles compraram, adquiriram 100% só de, cara, menos que cinco empresas que eles investiram. Então, assim, só para você ver a segregação, realmente, como é importante essa segregação. É fundamental. Vou abrir aqui para as perguntas do público, que a gente já está indo para os minutos finais. Luiz, o Conrado Rabelo, ele pergunta o que você pensa que falta para as empresas construtoras e incorporadoras iniciarem modelos mais maduros de corporate venture? Uau! Bom, vamos lá. Como eu falei no início aqui da live, segundo pior setor do mundo em digitalização. Eu estou dizendo isso, é a McKinsey que disse isso em pesquisa em 2017. Só ganha da agricultura e pesca, mas vou confessar que aqui no Brasil a agricultura dá um baile ainda no setor de construção. Por outro lado, este setor, o primeiro mapa, como eu falei, de 250 startups, o último mapa da Terracota Venture já apresentou em 2020 700 startups. Então, assim, essa avalanche está vindo com tudo. A construtora, incorporadora, que não estiver plugada nisso, vai ser engolida. E pior, está perdendo dinheiro. Eu acho que tem várias diferentes variáveis aí nessa história sobre por que as construtoras incorporadoras ainda não aceleram muito essa jornada. Primeiro, porque elas não têm ideia da potência que é trabalhar com startup, com inovação aberta, para resolver 3 dores básicas que a construção civil tem. Velocidade de entrega de obra, redução de custo e eliminação de desperdício. Para esses 3 eixos, você pode encontrar infinitas startups que podem te ajudar a resolver isso. Um aspecto que é um setor super resistente, super tradicional, tem um mindset muito tradicional, e que precisa se permitir arriscar um pouco mais. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, Estela, você me ouve? Oi, a gente teve um problema aqui na conexão. Estão me ouvindo de novo? Estela, você me ouve? Eu ouço bem. Ouço. Rosário, Pedro. Caiu aqui. Sim, caiu para todo mundo, mas a gente já voltou. Achei que era a minha conexão aqui. Eu voltei. Essa plataforma não gosta de mim, cara. É só abrir o vídeo de novo. Aí, boa. Tô aqui, gente. Mas eu ouvi quase tudo. Eu estava dizendo que tem esse medo de arriscar e de experimentar. E o mindset dessa indústria que é, de certa maneira, atrasado. Então, se a gente pegar a pandemia, foi ótimo para esse setor, tá? Eu, conversando com as startups, elas me diziam que o problema de fechar negócios com muitas das construtoras incorporadoras é que precisava ser reuniões olho no olho presencial, tomando café. As construtoras incorporadoras entenderam que dá para fechar negócios online, mas
muita tecnologia tem ajudado as construtoras a manter as obras em execução e acompanhando elas à distância. Terceiro aspecto, também a jornada do varejo, certos grandes home centers, a gente começou a perceber também aí os pequenos e médios lojistas correndo atrás da digitalização, porque com a pandemia fechando, tinham que encontrar alguma maneira de continuar vendendo, mesmo com as suas lojas fechadas. Aí o digital ajudou muito. E por último, Conrado, minha recomendação, cara, traz uma startup, que seja, combina com a startup 2, 3 KPIs para um projeto piloto, leva isso para a construtora, testa, valida, volta para a diretoria e mostra, ó, atingimos esses KPIs ou superamos os KPIs que a gente estabeleceu, a brincadeira foi legal, agora ela pode ficar séria. Vamos agora dar o próximo passo. É um setor que você precisa ir degrau por degrau. Não adianta, não dá para esperar muito de muitos, um arrojo tão grande de já ir com o pé na porta. Vai degrau por degrau, e aí você consegue fazer uma transformação dentro das construtoras, das incorporadoras. E se eu puder adicionar aqui o Luiz falou, cara, eu acho que as construtoras ainda estão numa zona de conforto muito grande, né? No final do dia é um pouco isso. É óbvio que ele é especialista. Mas tem algumas que já estão olhando, tá? Sem dúvida. Tem algumas incorporadoras, etc., que já estão montando programas aí até robustos para começar a fazer isso aí. Mas ainda está longe de outros setores, sem dúvida. Pedro, aproveitando, uma pergunta para você da Gabriela Tomé. Ela pediu para você explicar outros instrumentos, acredito que seja de aquisição, né, que você estava falando lá, e sobre direitos de aquisição também. Tá. Uma operação que a gente fez recentemente, uma grande empresa com a startup, que foi uma aquisição de 100% até, a gente construiu um instrumento de dívida conversível, e no próprio instrumento de dívida tinha uma opção de compra com uma fórmula, você paga lá na frente. Ou seja, a gente não precisou, no primeiro momento, virar sócio de fato da empresa, que traria a reboque, cara, todo aquela que eu chamo de âncora de Titanic, né, que a grande empresa tem, porque tem questões de compliance, tem questão de consolidação, tem questões de contabilidade, você tem que seguir as regras do GAAP ou do ERFS. Então você pode fazer, por exemplo, um mútuo conversível que te dá alguns direitos de governança, te dá o conforto de que a startup não vai fazer nada que não foi combinado, com alguns direitos de compra da participação, de chegando até 100% ou até no meio do caminho. Então, esse é mais ou menos o caminho. Eu falei de uma forma mais simplista, mas são as formas de amarrar. Os documentos são bem robustos, mas você garante o combinado das partes sem trazer as desvantagens para ambos os lados. Muitas vezes as empresas estão no simples, então é super inconveniente você, mesmo que seja uma participação minoritária, você ter um CNPJ ali, porque ela é obrigada a sair do simples automaticamente, traz uma ineficiência fiscal para todo mundo. Então tem algumas formas de fazer, e para o investidor, você blinda o investidor, porque se a startup não der certo, você não converte, né, ao instrumento de dívida. Então esse é tradicionalmente o que a gente faz. Boa, Rosário, uma também para você do público do Rafael Augusto. As pessoas veem mais os investimentos do CVC como um ativo para valorização e realização ou como um transformador interno de mercado, de posicionamento e de produto? Acho que corporate VC, acho que aqui talvez ficou um pouco confuso um pouco na visão que existe sobre o corporate VC. Acho que existe dois corporate VC diferente, né? Que o corporate VC 100% puro financeiro e o corporate VC estratégico, tá? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, Qualcomm ou Google Ventures, por exemplo. Google Ventures é um corporate venture capital 100% financeiro. Ou seja, ele não se importa nada, né? Não precisa ter nenhum relacionamento ao negócio, o objetivo deles é 100% financeiro. Agora tem um corporate VC estratégico, como é o nosso caso, onde nosso objetivo é investir em empresas que tenham fit estratégico com a EDP, tá? Onde a EDP, que possam ajudar a EDP
na transição e na liderança dessa transição energética, tá? Então, trazendo nova tecnologia e, obviamente, no futuro, trazer o retorno financeiro. Por que eu falo que é importante ou estratégico pensar no retorno financeiro? Se hoje investir sozinho numa empresa e eu começo a criar uma série de trava na empresa com o objetivo, né, de algum dia englobar ela, eu tenho que ter uma mentalidade e uma estratégia, né? Tem que ter um alinhamento total com o grupo, com a área de negócio, etc. Eu posso pensar também em investir nessa empresa junto com outro investidor. E, conforme falei antes, né, para conseguir co-investir, o Pedro conhece bem todos os principais fundos de venture capital aqui, do Brasil, da América Latina, todo mundo fica sempre com o pé atrás de co-investir com o Corporate VC, tá? Por quê? Porque os Corporate VC, sobretudo os Corporate VC old school, né, ou seja, eles sempre olham o Corporate VC como M&A, né, enquanto tende a englobar mais, tende a querer criar restrições. Na nossa visão, a gente é o Corporate VC 2.0, que segue as principais Corporate VC do mundo, ou seja, nós queremos que a empresa cresça, nós abrimos as startups, né, abrimos as portas da nossa startup para nossos competidores, isso não é comum. A gente apresentou, nossas startups apresentamos para Enel, Votorantim, porque quanto mais uma empresa cresce, quanto mais uma empresa tiver clientes, fechar contrato, trazer tecnologia, mais a chance da gente se beneficiar, não somente como cliente, como parceiro estratégico, mas também como sócio. Portanto, é importante, acho que é um 100% financeiro, um 100% estratégico, mas quando você é estratégico, tem que ter e tem que pensar no retorno financeiro que tem, por exemplo, com a estratégia da VedaCity, que você vai ver isso onde? Vai ver isso investindo na empresa e garantindo 5% do EBITDA. É super difícil, né? E é o que todo mundo tem como objetivo aqui. Mas acho que é importante sempre fazer bem essa diferenciação entre o corporate VC financeiro e o estratégico. Boa. E aí, para a gente terminar, gente, estamos estourando o tempinho um pouquinho, mas queria que vocês fossem objetivos e contassem, com o Covid, com essa nova realidade, novo normal, não vou falar, nova realidade, novo cenário. Bingo! Garantida pizza. Bom, mas a gente sabe que mudou muita coisa, né? E aí, Luiz, você sentiu na pele isso nesse mercado pouco digital, que de repente, putz, vai ter que ser digital, não tem outra forma. Como é que vocês sentiram isso e como é que isso afetou as iniciativas? Olha, Estela, do ponto de vista da VedaCity, em primeiro lugar, uma coisa super importante que a gente colocou na veia, né? Enquanto eu vi em muitas lives, muitos CEOs falando, em primeiro lugar, a preocupação com caixa, a nossa preocupação inicial foi com as pessoas. Então, em primeiro lugar, como é que a gente garante com que as pessoas permaneçam na empresa? Graças a Deus, a gente conseguiu não demitir ninguém durante todo esse período. A gente olhou o caixa e, em terceiro, os stakeholders. Olhar para os stakeholders foi olhar também para as nossas startups, e aí sim a gente se preocupou. O próprio programa com a Liga, a gente teve que dar uma pausa nele, que estava em curso, e se preocupou em apoiar as startups, a como é que elas pudessem ter resiliência nesse período, né, até a gente poder retomar a aceleração com todas elas, para baixa bola, baixa adrenalina, pensa, organiza a casa, sem tomar nenhuma medida desesperadora, para então você conseguir dar outros saltos ali na frente. O setor de construção vinha numa rampa já de crescimento muito boa, depois de alguns anos de crise muito forte, né? O que não afetou muito as startups como a gente imaginava. Óbvio que o ritmo desacelerou, mas, como eu falei, eu vi muitas das nossas startups fazendo reuniões online, com construtora e incorporadora, fechando contratos, muita construtora e incorporadora entendendo que com a tecnologia poderiam gerenciar as obras, trabalhando em casa e a tecnologia a favor lá no cantinho de obras, funcionando. Como eu falei, o varejo também acordando finalmente para o mundo digital e vendo que tem que entrar, sim, em marketplace, como foi o nosso caso, dentro do WhatsApp, pequeno lojista tendo que implementar
da noite para o dia para conseguir resistir. Então, eu acho que essa crise, num bom sentido, foi positiva para a indústria da construção, porque agora sim a gente vai acelerar ainda mais essa agenda de adoção de tecnologia por muitos dos nossos atores dentro deste ecossistema da cadeia da construção. Rosário? Olha, bom, a gente nessa fase acho que mudou um pouco nos trabalhos, né? A gente continua investindo, tá? Inclusive, nós acabamos fazendo 2 investimentos durante a pandemia, que serão públicos agora nos próximos dias. A gente fez nosso foco, acho que o principal é foco no portfólio, né? Então, obviamente, a gente está ali prontos para ajudar, né? As startups, algumas delas sofreram um pouco mais do que outras, né, durante essa crise, então ajudar elas com, eventualmente, aporte emergencial ou contratação de novos contratos, né, evitar congelamento de contrato, que eu disse no começo, então isso tem sido o nosso foco. E investir, a gente continua investindo, né, e investindo no que for mais óbvio para a gente, né, então a gente não foi inventando coisas muito diferentes, né, que a gente gosta de fazer, também olhar startups muito diferentes, a gente olhou startups muito mais alinhadas estrategicamente com o EDP, que o que o EDP está procurando hoje. Portanto, assim, apesar da crise, a gente ficou muito próximo das empresas, a gente passou, por exemplo, o manual, né, a gente acompanha semanalmente o andamento, né, então, saúde, sobretudo, dos funcionários, né, dos founders das nossas companhias, dando dica, um pouco refletindo o que a EDP fez, desde o começo, foi uma das primeiras empresas a criar quarentena, né, todo mundo em home office, tem uma série de ações que nós tomamos aqui, a gente fez questão de repassar isso para o nosso portfólio, né, as nossas, agora, 6 startups aqui, então, a gente ficou muito mais próximo, acompanhando as empresas muito mais próximas, acho que essa fase, isso nos ajudou também a estabelecer e fortalecer o relacionamento com nossa investida nessa fase, com certeza. Boa, e você, Pedro? Legal. Do nosso lado, cara, a gente, assim, no início da pandemia, a gente sentiu as empresas muito paralisadas. A gente tinha vários projetos CVC em curso de investimento. A grande maioria, assim, foi suspenso, foi paralisado. Mas agora, já final de maio, início de junho, voltaram a maioria com força total também. E várias empresas, até que a gente tinha falado ano passado, aquela primeira conversa, a primeira reunião que você mencionou, voltaram também falando, olha, esse assunto agora virou prioridade aqui dentro, a gente precisa botar o CVC de pé, porque esse é o caminho, esse é o futuro da empresa. Então, o que estava lá em 3º, 4º, 5º lugar na lista de prioridades, cara, subiu potencialmente dentro do interesse das grandes empresas. Então, esse mês a gente trabalhou pra caramba para as CVCs, tanto as que voltaram os projetos, tanto para várias que estão começando aí, e aí a gente está mostrando os diferentes modelos, etc. Então, isso agora está acelerando muito, assim, as empresas estão colocando isso como prioridade absoluta. Sim. Pessoal, Rosário, Pedro e Luiz, super obrigada por esse papo de hoje. Acho que reforçou exatamente essa mensagem final, né, Pedro, de que nesse momento tão incerto e crítico, né, a inovação se mostrou uma saída muito, uma saída que só trouxe a agregar, uma saída bastante positiva para tanto as empresas quanto as startups que acabaram fazendo negócio com elas, né? O meu último recadinho final para o pessoal que está nos assistindo. Esse evento ele foi gravado e ele vai estar online no canal da Liga no YouTube em breve, então se vocês quiserem rever esse papo, é só acessar o nosso canal no YouTube. Em 24 horas, a gente vai também mandar uma pesquisa de feedback, daí o feedback de vocês é super importante para a gente continuar melhorando a experiência de vocês aqui online, e não deixem de deixar o nome de vocês no formulário nosso de networking. Próximo evento do Liga On é na quinta, dia 2/7, o nosso Pitching Pizza online sobre trucking. Então, a gente espera vocês online na próxima quinta-feira, ok? Gente, muito obrigada.
Fala, Pedro. Estela, foi um super prazer e o que eu queria falar é que o Rosário é um grande pizzaiolo, hein? Ele me deu uma aula de como fazer pizza e quando voltar ao novo normal, a gente tem que marcar um pizza em pizza, que ele faça a pizza, que o cara me deu uma aula de pizza. Liga, já temos um pizzaiolo para o nosso próximo Pizza em Pizza presencial. Todo mundo no Rosso Pomodoro do meu amigo Rosário, meu amigo Xará Rosário, a gente pode fazer lá, pode comer lá. Ah, maravilha. Gente, obrigada mais uma vez, obrigada pessoal de casa, boa noite para vocês. Obrigado. Fechado, gente. Obrigadíssimo. Obrigado, gente. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.